Málaga. Certamente se arrependerá de perder este paraíso. Porque ele é banhado por um sol radioso 300 dias por ano. Depois, mergulhe no mundo artístico do conceituado pintor Picasso. Não se esqueça de saborear as perfumadas sardinhas grelhadas à beira-mar azul. Junte-se a mim e descubra a paixão que o Sudoeste oferece. Ao longo das margens ensolaradas do sul da Península Ibérica, escondem-se lugares onde a história não apenas passou, mas deixou marcas indeléveis, gravadas tanto na paisagem escarpada como na memória coletiva de quem a habita. Málaga ergue-se precisamente como o expoente máximo destes cenários, moldada por milênios de encontros civilizacionais e transformações que se cruzam de forma tão natural como as ondas que beijam a sua costa. Neste contexto de herança viva, o peso do passado sente-se em cada passo dado sobre a pedra antiga, mas nunca oprime. Pelo contrário, ele acompanha e orienta o olhar, conferindo uma profundidade mística ao vibrante presente da cidade. Essa profundidade revela-se através de uma grandeza tranquila que sustenta cada espaço, tornando-se visível nos contrastes entre as silhuetas das fortalezas que vigiam o horizonte e o silêncio respeitoso que envolve as suas relíquias. São formas que sussurram histórias de resistência, fé e uma identidade inabalável, compondo uma narrativa visual que atravessa o tempo com a dignidade de quem conhece a sua importância. E enquanto a modernidade parece avançar sem freio, o tempo nesta metrópole mediterrânea observa em silêncio, agindo como um guardião que preserva o essencial contra o esquecimento. Tudo o que nos rodeia transmite, por isso, uma sensação de permanência absoluta, como se cada elemento arquitetônico e cada praça tivessem sido desenhados para durar para além da própria eternidade. É sob o manto desta herança poderosa e fascinante que partimos à descoberta de os 5 lugares mais bonitos de Málaga, Espanha. Se esta viagem pela história te inspira, deixa o teu gosto. Partilha nos comentários o lugar que mais te desperta curiosidade e subscreve o canal para continuares a explorar destinos cheios de significado conosco. Alcazaba. Empoleirada nas encostas do Monte Gibrálfaro, a Alcazaba de Málaga ergue-se como uma sentinela eterna de granito e tijolo que observa o mar Mediterrâneo há quase 1000 anos de história ininterrupta. Esta fortificação palaciana, construída sobre as fundações de um antigo teatro romano, guarda nos seus pátios e arcos de ferradura o segredo dos emires muçulmanos que transformaram uma base militar num oásis de luxo e sofisticação arquitetônica.
Diz a lenda que, sob os jardins de jasmim e laranjeiras, existem túneis secretos que ligavam a cidadela ao porto, permitindo fugas silenciosas durante os cercos cristãos que marcaram o fim de uma era de ouro em Málaga. O clima subtropical da Costa del Sol banha as muralhas duplas com uma luz dourada, enquanto a flora exótica e os pequenos répteis que habitam as fendas das pedras criam um ecossistema vibrante que desafia a passagem do tempo. Um facto fascinante que poucos conhecem é que a Alcazaba foi construída utilizando colunas e materiais de mármore pilhados do próprio teatro romano vizinho, criando um puzzle arquitetônico onde civilizações distintas se fundem numa só estrutura. O ritmo de vida aqui é marcado pelo som da água que corre nas fontes de mármore, refletindo uma cultura que valorizava a introspeção e a harmonia entre o design humano e o ciclo natural das estações. Catedral de Málaga. No coração vibrante do centro histórico, ergue-se um gigante de pedra que desafia a simetria e guarda um dos maiores segredos de Málaga, a majestosa Catedral da Encarnação. Construída sobre as fundações da antiga mesquita principal durante mais de 2 séculos, esta obra-prima é mundialmente conhecida como La Manquita, devido à sua torre sul, que nunca foi terminada, alimentando lendas sobre onde teria sido gasto o ouro destinado à sua conclusão. Diz a sabedoria popular que os fundos foram desviados para apoiar a Guerra da Independência dos Estados Unidos, mas o mistério arquitetônico permanece nas suas abóbadas altíssimas que fundem o estilo renascentista com o barroco mais exuberante. O clima mediterrâneo da Costa del Sol banha o pátio de laranjeiras exterior, onde o perfume das flores cítricas se mistura com o murmúrio das fontes, criando um refúgio para as pombas e andorinhas que habitam as cornichas esculpidas. Ao entrar, somos confrontados com um coro de madeira de cedro e mogno, que é considerado uma das joias da escultura espanhola, enquanto a luz atravessa os vitrais antigos, criando padrões que parecem mensagens de outra era. A cultura local reverencia este monumento não apenas como um templo, mas como um símbolo de resiliência que sobreviveu a terremotos e crises, mantendo-se como a sentinela espiritual que vigia o ritmo de vida das ruas adjacentes. Dica de ouro: para uma experiência verdadeiramente divina, reserve o tour noturno pelos telhados da catedral, onde poderá caminhar sobre as cúpulas e ver Málaga iluminada sob uma perspectiva que poucos turistas conhecem. Puente Nuevo. Erguendo-se como um titã de pedra sobre o vertiginoso desfiladeiro do Tejo, a Puente Nuevo é o coração pulsante que une a alma antiga e a face moderna da cidade de Ronda.
Esta obra-prima da engenharia do século XVIII, que demorou mais de 40 anos a ser concluída, esconde sob o seu arco central uma câmara secreta que serviu de prisão e, segundo contam as histórias mais sombrias, foi palco de episódios dramáticos durante a Guerra Civil Espanhola. O clima serrano da província de Málaga molda uma paisagem onde as águias reais patrulham os céus, enquanto a flora resiliente se agarra às paredes verticais de rocha, criando um cenário de uma beleza natural crua e avassaladora. Diz a lenda que o arquiteto José Martín de Aldehuela, ao contemplar a perfeição da sua obra terminada, terá caído no abismo ao tentar gravar a data da conclusão, envolvendo o monumento numa aura de tragédia e imortalidade. A arquitetura de cantaria, que parece brotar organicamente da própria falésia, desafia a gravidade e revela um domínio técnico sem precedentes, transformando o que seria apenas uma ponte num dos 5 lugares mais bonitos de toda a região. O ritmo de vida local, marcado pelo som das águas do rio Guadalevin, que correm 100 metros abaixo, convida à contemplação de um ritmo de cultura onde o tempo parece ter parado para honrar os mestres construtores de outrora. Dica de ouro: para capturar a fotografia mais épica e sentir a escala monumental da estrutura, desça pelo trilho Camino de los Molinos, ao entardecer, quando a luz dourada incendeia as pedras da ponte. Praça de Touros. Considerada por muitos como a catedral da tauromaquia moderna, a Praça de Touros de Ronda ergue-se majestosamente no topo das falésias da província de Málaga como um monumento eterno à coragem e à arte. Inaugurada em 1785, esta joia neoclássica destaca-se pela sua arquitetura única de 2 ordens de colunas toscanas sobrepostas, formando uma galeria circular de uma elegância que raramente se encontra em arenas de combate. A sua localização geográfica, a poucos metros do vertiginoso desfiladeiro do Tejo, cria um microclima serrano, onde o ar puro da montanha e a luz dourada da Andaluzia realçam a brancura do calcário e a areia amarela do picadeiro. Diz a lenda que o espírito da dinastia Romero ainda deambula pelos corredores de pedra, guardando os segredos de uma linhagem que transformou o confronto bárbaro numa disciplina de cavalaria e rituais sagrados. O ritmo de vida local em Ronda orbita em torno deste recinto, onde o silêncio do Museu de Carruagens e a coleção de armas antigas convivem com a vibração dos festivais goiescos que atraem a elite cultural de todo o mundo. Um facto fascinante é que, ao contrário de outras praças, esta possui todas as bancadas cobertas por telhados de barro, conferindo-lhe uma acústica perfeita que permite ouvir até o respirar mais profundo no centro da arena. Dica de especialista: para captar a essência deste lugar sem a azáfama turística, visite a arena logo na abertura da manhã, quando as sombras das colunas criam um padrão geométrico hipnotizante sobre a areia virgem.
Aqueduto Águia. Erguendo-se majestosamente sobre o barranco da Coladila, em Nerja, o Aqueduto da Águia surge como uma visão de outro tempo, com os seus 4 níveis de arcadas sobrepostas que desafiam a profundidade do vale. Esta obra-prima da engenharia industrial do século XIX foi construída originalmente para transportar água até a antiga fábrica de açúcar de São Joaquim, revelando uma arquitetura de tijolo avermelhado que brilha intensamente sob o sol da Costa del Sol. O clima mediterrâneo da região favorece uma flora resiliente de matagais e ervas aromáticas que rodeiam a estrutura, onde o silêncio da ravina é apenas interrompido pelo voo das aves de rapina que dão nome a este monumento icônico. Diz a lenda que a cúpula central é encimada por um catavento em forma de águia de 2 cabeças, um símbolo envolto em mistério que alguns associam a antigas linhagens nobiliárquicas que controlavam o comércio do açúcar na Andaluzia. O ritmo de vida aqui é marcado pela serenidade da natureza, contrastando com o passado vibrante de uma era industrial, onde o som das máquinas e o fluxo constante da água definiam o pulsar econômico de toda a província de Málaga. Um facto fascinante que poucos conhecem é que o aqueduto sobreviveu quase intacto aos bombardeamentos da Guerra Civil Espanhola, mantendo a sua geometria perfeita como um enigma de resistência técnica e estética para os arquitetos modernos. Dica de especialista. Para obter a melhor perspectiva cinematográfica para o seu vídeo, pare no miradouro da Estrada Nacional 340 ao entardecer, quando a luz lateral acentua as sombras dos 38 arcos e cria um contraste visual inesquecível.